em nome do nosso querido irmão Jesus, nosso mestre, para mais uma palestra do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje nós teremos o nosso companheiro, amigo, Weber de Sá, que fará uma sua palestra com o tema Revolução Espírita. Para iniciarmos os nossos trabalhos, eu vou pedir ao nosso irmão Silvio para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos juntos unir os nossos pensamentos em torno da doce figura do Mestre Jesus. Vamos orar. E a Ti, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa feliz oportunidade de aqui podermos nos reunir e que possamos, Senhor, todos nós juntos, sentir e perceber que aqui estamos em Teu nome, com o propósito de aprendermos um pouco mais a respeito dos Teus sublimes ensinamentos de luz e de vida eterna. Ajuda-nos, mestre amigo. Permite que o irmão que vai usar a palavra possa ser inspirado, orientado, auxiliado pelos Teus mensageiros de amor, para que em Teu nome e com a permissão de Deus possa ser útil aos Teus propósitos, nos auxiliando e nos orientando no propósito desta noite. E assim, mestre amado, confiantes na Tua presença e na Tua assistência incondicional, devolvemos a palavra ao irmão Douglas, que está à frente dos trabalhos, para que em Teu nome possa dá-los por iniciados. Que assim seja. Assim, com essa prece, passo a palavra ao nosso irmão Weber, para ele fazer uso da palavra com o tema Revolução Espírita. Boa noite a todos. Weber. Olá, gente, boa noite. Estou eu mais uma vez por aqui, né? Para trazer uma temática que é tão importante quanto qualquer outra da doutrina espírita, e ainda vou trazer algo mais profundo. Eu acho que é uma temática que precisa cada vez mais da nossa atenção, tá certo? Porque ela fundamenta bastante o processo de formação da doutrina espírita, tá bom? Então, a gente vai fazer, né? A gente vai construir esse conhecimento aqui juntos hoje, tá certo? E eu tenho certeza que no final dele, né, desse encontro aqui, a gente vai ter uma perspectiva maior do nosso movimento, ok? E aí, gente, a gente já vai começar com o slide, tá certo? Aí eu coloquei a arte de divulgação, né? Revolução Espírita. Coloquei aqui o nosso amiguinho pensando, né? Na figura que tem acima. E não foi por acaso, né? Foi provocativa, tá certo? Tudo isso por quê? Porque quando a gente pensa em revolução, passa muitas coisas na cabeça da gente, né? Na verdade. Então, para poder a gente iniciar de fato, tá? Eu vou trazer para vocês aqui um questionamento, ok? E aí, esse questionamento, vocês vão poder respondê-lo no bate-papo, tá certo? Vocês vão lá no bate-papo e aí vocês vão colocar a resposta de vocês. E aí na verdade, eu preciso, né, que vocês me auxiliem nessa resposta aqui. Para vocês, o que é revolução? Para você, meu amigo, que está aí do outro lado da telinha, participando desse encontro maravilhoso, o que é revolução? É só ir no bate-papo aí e colocar sucintamente, tá certo? Não precisa fazer um texto enorme, não. Pode ser com 1, 2, 3 palavras, para poder a gente construir esse entendimento. Enquanto vocês vão respondendo aí,
eu já vou dando uma olhada aqui no chat, tá certo? Então, já chegou uma resposta. Paulo Cartagenes colocou transformação. Grande Paulo. Vamos lá. É algo que rompe com já gerando mudanças profundas. Busca um objetivo. Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? As respostas, por enquanto, estão muito boas. Muito boas mesmo. E aí, para você, o que é revolução? Para muitos, imaginam logo um campo de batalha enorme, né? Escudos, espadas, armas de fogo, guerras sangrentas. Enquanto nossos amigos aqui que trouxeram, né, a contribuição não se inclinaram para esse lado, né? Mas, meus queridos irmãos, quando a gente vai parar para analisar o que é revolução e a gente não vai em busca de um conceito, a gente consegue sim trazer para a nossa experiência do dia a dia vários conflitos que a gente vivencia e que são consideradas verdadeiras revoluções, não é verdade? E a gente tem uma mania, mas uma mania enorme de analisar as coisas só pelo lado pejorativo da coisa, né? Então, a gente, quando analisa a revolução, ou pelo menos grande parte das pessoas, a gente imagina logo as grandes batalhas travadas por algo que é do interesse comum de várias pessoas, ou de uma só, né? Por que não? Na época que a gente fala de reinos, a gente fala de pessoas lutando em prol do desejo de outrem, ok? E aí a gente já está devagar entrando propriamente no conteúdo, tá bom? Tivemos mais uma contribuição aqui, trazendo como inovação. Esse pessoal está afiado, viu? Não vou mentir para vocês, não. Esse pessoal está afiado. E aí, gente, trazendo um pouco desse conceito através do site de significados, né, quando eu fui dar uma pesquisada, se traz o seguinte, que revolução é uma palavra que tem origem do latim, e aí vocês não vão ligar para o meu latim, né, que é revolutione, pelo menos é como eu pronuncio, que significa ato ou efeito de revolver ou revolucionar. Uma revolução é a alteração violenta nas instituições políticas de uma nação, muitas vezes alcançadas através de uma rebelião ou motim. É uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras, ok? Isso é o que eu consegui captar, na verdade, parte, né, lá no site Significados, como está aí embaixo, tá certo? E aí tem esse último trecho aqui na parte de baixo, que é o trecho que eu vou pedir para que vocês guardem carinhosamente aí com vocês, tá? Que diz o seguinte, no sentido figurado, uma revolução pode ser o sinal de uma transformação profunda. Opa! A gente já está conseguindo fazer o link com as contribuições que a gente teve aqui, né? Tiveram pessoas trazendo inovação, tiveram pessoas trazendo como essa transformação, tá certo? E tudo isso está correlacionado. Inclusive, no próprio site dos significados, eles trazem um exemplo. Depois de ter sofrido uma parada cardíaca, o estilo de vida daquela pessoa que sofreu a parada teve uma revolução, tá certo? E aí a gente já começou a entrar propriamente no conteúdo sobre revolução, tá certo? E aí, mais uma vez, eu preciso que vocês guardem carinhosamente esse último trecho falando dessa transformação profunda, ok? Porque a gente vai falar bastante sobre isso durante esse encontro de hoje, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque eu percebi que teve mais uma contribuição.
E aí eu não vou deixar de contemplar o nosso contribuinte. Algo que impressiona a revolução, algo que impressiona. De fato, né, se a gente for analisar as consequências que determinadas revoluções vão ter, de fato vai causar um impressionismo enorme nas pessoas que estão podendo vivenciá-la ou até mesmo prestigiá-las, né? Pronto. Quando a gente tiver a próxima contribuição no chat, eu aviso a vocês e aí vocês continuam. Ok? Então vamos lá, dando continuidade. Tá certo? Que hoje a gente tem bastante conteúdo. Pronto. E aí, pessoal, é inevitável a gente falar sobre Revolução Espírita se a gente não for considerar a historicidade. Gente, quando a gente começa a analisar os acontecimentos que antecederam a criação da doutrina espírita, a gente vai começar a juntar um quebra-cabeça e a chegar a certas conclusões que é difícil de se chegar se a gente não tiver essa base bem solidificada, tá certo? Essa base bem fortalecida, ok? E aí, para poder a gente iniciar isso, eu trago para vocês o domínio da religião. E aí eu trago os dogmas, tá certo? Durante muito tempo, isso ainda existe hoje, né, pessoal? Mas no passado existia uma força muito maior, tá certo? Durante muito tempo, o poder ele foi concentrado nas mãos da religião, beleza? E aí a gente vai trazer dentro desse movimento histórico a participação bem mais ativa da Igreja Católica, ok? Aí vai dizer, mas Weber, por que é que você está trazendo, para falar de Revolução Espírita, essa questão do domínio da religião, dessa questão dos dogmas? Porque, gente, simplesmente a gente sofria com as imposições realizadas no passado, tá certo? E aí, quando a gente para analisar o processo de formação das religiões, todas elas vinham pautadas no castigo, elas vinham pautadas no sofrimento eterno, todas elas vinham bater de frente com você, lhe estimulando a sentir medo. Era a política do medo. A gente conduzia as pessoas para onde a gente queria através do medo, porque ninguém queria bater de frente com aquele Deus, não é verdade? Que ainda tinha carregado nele toda essa questão da humanidade, toda essa aparência humana, todas esses aspectos que o ser humano possui, a gente considerava que Deus ele também os possuía, tá certo? Então, o domínio da religião durante muito tempo, impondo esses dogmas para a gente, fez com que a gente vivesse durante muito tempo às cegas. Às cegas. E o domínio, a monopolização do conhecimento, quem dentia era ela, ok? Isso aí está em toda a questão histórica. Se a gente for parar para poder dar uma lida, se a gente for pesquisar, não vai precisar nem ir tão longe para poder conseguir identificar isso, tá certo? E aí a gente vai para o próximo ponto, ok? Revolução Francesa. E aí, agora foi que deu. Revolução Francesa. Materialismo ganha envergadura. As pessoas que vivenciaram a Revolução Francesa lá em 1789 até 1799, elas estavam cansadas dessa imposição da religião, dessa imposição, principalmente da instituição Igreja Católica. Tá? Então, o materialismo começou a ganhar um corpo e uma envergadura enorme. Enorme. Não se enganem. Enorme. Tá certo? E aí, gente, diante dessas informações que a gente está tendo aqui,
Eu vou fazer outro questionamento para vocês e vocês vão me responder de maneira breve aí pelo chat, tá certo? Para vocês, vocês acreditam que o espiritismo, né, que a doutrina espírita, ela sofreu para poder conseguir ocupar o seu espaço aqui no nosso mundo, principalmente, né, lá na França, com Kardec? Vocês acreditam que ela sofreu resistência, que ela teve muita dificuldade, que era difícil naquela época? Enfim, o que é que vocês acreditam que acontecia naquele momento e se o espiritismo possuía espaço para se incluir? Vamos colocando aí, pode ser resposta breve, tá certo? Já estamos com contribuições. Vamos lá. E aí teve muita gente dizendo sim, se com sofrer você quer dizer ser alvo de contrariedades que lhe impunham limites. Teve muitas barreiras a enfrentar. E sim, apesar de Hipólito ser pessoa de destaque. Então, as pessoas estão contribuindo aí. Houve um preconceito, sim, onde eram considerados como bruxaria. Vamos lá, podem ir contribuindo, tá certo? Então, vocês acreditam, sim, que aquele momento era um momento muito difícil para o surgimento da doutrina espírita, porque a sociedade não iria aceitar, também teria as questões dos preconceitos, né? A falta de conhecimento, a incredulidade. Estou gostando de ver, gente. Vocês estão trazendo bastante elementos aí para a gente tratar. Sim, porque inovações chocam e assustam. Era algo novo. Todos, no fanatismo da época, o preconceito reinava. Vamos lá. Estou adorando. A participação de vocês está maravilhosa, tá certo? E aí, gente, esse momento que eu trouxe para vocês em relação a essa dificuldade toda, né? Essa questão da gente conseguir trazer à tona a doutrina espírita naquelas vivências, né, do século XIX, né? Essa dificuldade. Eu fiz esse questionamento porque durante a nossa live, durante esse encontro, a gente vai conseguir trazer alguns elementos que vão fazer a gente questionar bastante acerca desse surgimento da doutrina. Ok? Aí estamos tendo aí mais contribuição. Era algo que rompia com os costumes, hábitos e modos operandi vigente na época. Porque o que predominava era o catolicismo. Joana d'Arc foi queimada. Boa lembrança aí de Joana d'Arc, né? Que foi uma das pessoas que sofreu bastante com essa certa imposição, né? Beleza, gente, beleza. Então, vocês responderam, ok? Durante o nosso encontro, a gente vai tornar esse questionamento para poder ver se a gente mantém ou não esse posicionamento. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, certo? Passamos lá pelo domínio da igreja, passamos pela Revolução Francesa, e eu trouxe só a Revolução Francesa porque ela contribuiu bastante para tudo que antecedeu aí esse surgimento da doutrina espírita, tá certo? E aí, vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, gente, nossa, desce um salto danado aí no tempo, né? Já trazendo a formação do senhor Rivail. Na verdade, vamos tratar neste momento não como o senhor Rivail, mas vamos tratar como a criança Rivail, tá certo? Para aquele que não sabe, Rivail é Allan Kardec, tá certo? É o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se pronunciei da maneira certa, né? Mas vulgo Allan Kardec. Tivemos mais uma
mais uma contribuição, né? O momento ideal para uma nova mensagem. Interessante, hein? Interessante essa contribuição aqui. Eu estou achando que tinha gente fazendo o dever de casa. Gente, eu vou trazer aqui alguns acontecimentos, tá certo? E deixar claro para vocês o seguinte. Essa ideia de revolução espírita a gente vai encontrar bastante na obra de Paulo Henrique Figueiredo, tá? Ele é um estudioso da doutrina espírita que nos dá a oportunidade, ainda hoje, né, e muito, de poder ter acesso a várias informações e a desmistificar muitas coisas, ok? Então, eu me baseei muito nas coisas que ele trouxe e também fui fazendo outras pesquisas para poder endossar, ok? Então, por que eu estou trazendo esse processo de formação da criança Rivail? Vamos lá. Grande maioria dos espíritas sabem que Kardec, na verdade, a criança Rivail, nasceu em Lyon, tá certo? E que foi para Yverdun, lá na Suíça, para poder estudar na escola de Pestalozzi, ok? Só que aí existem algumas coisas que a gente precisa considerar. São fatos históricos que se atravessam e convergem para essa formação de Rivail, ok? Rivail, a criança Rivail, não viveu sua infância em Lyon, tá certo? Ele viveu a infância dele em Bourg-en-Bresse, que é meio que um estado que fica próximo a Lyon, lá na França, ok? E aí, lá ele vivia num contexto rural, a família era uma família de posses, tá certo? E aí, vai ver por que você está trazendo isso. Porque existem algumas obras, né, que falam da biografia de Kardec, que diz que ele viveu em Lyon, tá certo? E que depois foi que ele foi para Verdun. E, na verdade, não foi assim, tá certo? E aí a gente vai começar a perceber alguns aspectos também no quesito formação do senhor Rivail, né, da criança Rivail, lá em Bourg-en-Bresse, tá certo? O pai dele era um pai que tinha formação na área jurista, tá? Ele era advogado. E o pai dele, juntamente com o avô, eram pessoas que tinham muito forte neles o idealismo da Revolução Francesa. E aí, na Revolução Francesa, existe um tripé que foi bastante defendido, né? Que é a igualdade, liberdade e fraternidade. E aí, por causa de todo esse contexto de inserção do avô de Kardec, né, do avô de Rivail, ele desencarnou guilhotinado, tá certo? Por defender essa questão da liberdade, porque ele acreditava que o povo francês ele tinha que ser um povo liberto, tá? Só que ele morreu em Lyon. E aí o pai de Rivail, por ser uma pessoa da área de direito, conseguiu encontrar brechas na lei que dizia que a pessoa não podia sofrer sanções, não podia ser condenado no estado que ele não residisse. Ou seja, ele conseguiu retornar para Bourg-en-Bresse e, em seguida, ele viajou a batalha, né, na época ainda de Napoleão, e veio a desencarnar. Kardec tinha 3 anos. Tá certo? Kardec tinha 3 anos. Então, guarda essas informações. Kardec, né, e Rivail, a criança Rivail, por mais que não tivesse tido a influência direta do pai, o contexto familiar que ele vivia e o contexto da cidade que ele morava era um contexto onde as pessoas estavam muito mergulhadas nesse tripé que surgiu ainda na Revolução Francesa, tá certo? Então, Kardec, Rivail, desde a sua formação na infância, ele já trazia esses conceitos com ele, tá? E aí ele foi criado pela avó e pela mãe Louise. E aí a gente dá um destaque legal a elas, porque a mulher ainda hoje encontra dificuldades, mas imagina lá,
no início do século XIX, ser viúva e ter que dar conta da educação do filho pequeno, tá? E ainda ter que dar conta de toda a propriedade que existia em nome da família, tá? E aí, gente, com o passar dos anos, as tropas de Napoleão começaram a perder força para os austríacos, tá? E os austríacos começaram a invadir a França. E uma das cidades que foi invadida primeiro foi Bourg-en-Bresse, tá certo? Por mais que tivesse tido resistência da população que estava ali, as tropas austríacas conseguiram transformar a cidade num verdadeiro cenário de guerra, né? Uma destruição total. E aí, prestem atenção, a senhora Louise, juntamente com a avó do pequeno Rivail, chegaram à decisão, vejam a decisão delas, de vender parte das propriedades que estava em nome da família e investir na educação de Rivail. E aí a gente analisa, mas investir onde? Aí é quando entra a Pestalozzi. Não foi ao acaso. A mãe de Rivail, de maneira pensada, ela investiu na educação do pequeno Rivail, levando ele para poder participar da escola de Pestalozzi, tá certo? E, gente, não se engane. Isso está lá no início do século XIX, tá certo? Mas são conceitos educacionais que o meu amigo Jackson passou, né, umas quartas-feiras atrás aí, e trouxe brilhantemente a questão da educação dentro do país da gente. Mas a gente analisa, né, lá no início do século XIX, conceitos que são super atuais e que ainda não são colocados em prática. Então, eu trouxe para vocês aí um trecho breve de como Pestalozzi olhava para a criança, tá? Ele dizia o seguinte, ó, ela, a criança, quer tudo o que a torne amável, tudo o que lhe traz reconhecimento, tudo o que excita nela grandes expectativas, tudo o que nela gera energias que a faça dizer, eu sei fazer. Mas toda essa vontade não é produzida por palavras, e sim pelos cuidados que cercam a criança e pelos sentimentos e forças gerados por esses cuidados. Gente, que beleza! Você poder olhar para a criança com esse cuidado, com essa serenidade, com esse carinho, com essa doçura, você consegue fazer com que a criança desenvolva, né? Com que a criança ela olhe para os seus potenciais de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais doce, cada vez mais empoderada. E aí a gente começa a lembrar do que Jackson trouxe naquele estudo falando sobre educação, falando sobre o protagonismo. Pestalozzi, naquela época, já estimulava o protagonismo das crianças na infância mesmo, gente. Então, Pestalozzi, ele participou ativamente da formação do certo? O trouxe de Pestalozzi foi retirado lá do site correiofraterno.com, tá bom? Quem quiser depois dar uma entrada para poder olhar. E também pesquisar outras frases de Pestalozzi em relação à educação que vocês vão se encantar, ok? E aí vamos lá, vamos dar continuidade a essa historicidade, que é enorme, né? Então, eu vou trazer uma citação aqui de Kardec. Na verdade, antes de Kardec, o professor Rivail, tá certo? Nesse momento ele já estava em Paris, já tinha passado por todo o processo de formação de Pestalozzi. E aí, quando ele traz que questionar as crianças regularmente é o melhor caminho para manter suas mentes em expectativa. Demonstre interesse pelas pequenas digressões que elas desenvolvem e tenha sempre disposição para ouvi-las. A aula é, em verdade, um diálogo instrutivo. Não atribua a esse momento uma austeridade que poderia causar à criança um desgosto pelo estudo. A infância é a idade da alegria. Por que ir contra a natureza? Numa palavra, é na maneira de agir com as crianças, no mesmo tom que elas falam, mantendo um clima difícil de definir. Uma doce severidade mantida entre o amor e o respeito. Perdoem aqui os erros, né?
Esqueci aqui algumas letras, mas o que vale é o conteúdo. Então, esse discurso aí do professor do já, então, o professor Rivail, ele está totalmente condizente com o de Pestalozzi, tá? Então, ele foi fiel a essa escola de formação, ok? E aí vamos andar, que ainda tem bastante conteúdo, né? E aí, gente, vocês vão dizer, mas Weber, que danada é isso, velho? Manual de Espiritualismo Racional. Pois é, gente. Pois é. Lembram que eu falei para vocês lá no início que a gente vai conseguir compreender as coisas que antecederam o surgimento da doutrina espírita? 1830. De 1830 até final do século XIX, os profissionais da educação, na época da França, né, nesse pós-Revolução Francesa, percebendo esse movimento do materialismo, se cansaram e começaram a considerar esse espiritualismo racional, pautado na ciência da observação, na ciência experimental, tá certo? E vocês sabem que a França, ela foi uma grande influenciadora no mundo. Então, a partir do momento que a França, a partir de 1830, começou a fazer o uso desse espiritualismo racional, incluindo-as nas universidades, na grade curricular, outros países começaram a copiar, inclusive o Brasil também. Tivemos professores que trabalharam com o ensino básico, falando sobre o espiritualismo racional, tá certo? Então, vamos já começar a prestar atenção em alguns elementos. Racionalidade. Quem é que defende tanto a racionalidade? Quem é que defende tanta razão? Não é a doutrina espírita? Mas não é novidade da doutrina espírita. Isso já existia. Tá aqui, ó. Tá aí. Se a gente der uma pesquisada, a gente vai conseguir encontrar. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, antes da gente pular para a codificação propriamente dita, a gente precisa citar algumas influências pré-codificação. É inevitável. Tá certo? O Pestalozzi, que eu já citei para vocês anteriormente, mas aí eu estou trazendo também o Rousseau, tá certo? O Rousseau trazia uma ideia de lei natural que rege a moral na consciência da gente. Ou seja, ele trazia a concepção de que isso era inerente ao ser. Não era algo externo. Era algo intrínseco. Era interno, tá? E Rousseau viveu no século XVIII, gente. Aí o cara faz... O espiritismo surgiu lá no século XIX. No século XVIII, a gente já tinha uma pessoa que trazia esse conceito como análise. E aí a gente traz Kant, Immanuel Kant, tá? Que inclusive vai ser um dos que a gente vai trazer alguns conceitos mais na frente. Kant, ele se influenciou muito com algumas leituras feitas através de Rousseau, tá certo? E aí, gente, o Kant, ele viveu até 1804. Nesse período, Kardec tinha 1 ano. O pequeno Rivail tinha 1 ano, tá? E aí a gente também não pode deixar de falar de Mesmer. Há cerca de 100 anos antes do surgimento da codificação da doutrina espírita, Mesmer já tinha trazido para a gente o conceito do magnetismo animal. Magnetismo animal. Não só magnetismo animal, mas também algumas práticas do sonambulismo. Danou-se. Mas isso aí não é uma coisa que a gente vê tanto na doutrina espírita. É para poder a gente compreender que a doutrina espírita, ela não vem inventando nada não, gente. As coisas foram se encaixando perfeitamente e um campo foi se fertilizando para, enfim, a doutrina espírita chegar. Então, não é nada ao acaso, não. A gente precisa compreender que nada vai surgir ao acaso. A gente precisa compreender que tudo faz parte de uma construção. Entenderam? Tudo faz parte de uma construção. Então,
Na medida que a gente vai compreendendo essa historicidade, a gente vai identificando que o surgimento da doutrina espírita, ela se deu por causa de uma grande série de fatos que fertilizaram o campo, que fertilizaram a sociedade para a doutrina espírita aparecer. Tá certo? E essas pessoas que eu citei para vocês aqui, elas fazem parte, elas influenciaram diretamente o senhor Kardec em sua formação e enquanto formação da doutrina espírita. Tá certo? E aí eu vou trazer um fato bem curioso para vocês. Quando a gente fala desses manuais de espiritualismo racional, Paulo Henrique Figueiredo ele consegue trazer um exemplo na prática em relação a essas vivências, né? E do quanto isso está diretamente ligado à formação da doutrina. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que vem falando sobre os atributos de Deus, certo? E aí, quando a gente para analisar na pergunta, Kardec já elenca vários atributos que eles, naquela época, acreditavam pertencer a Deus. Tá? Então, vamos analisar. Se a gente não sabe, se a gente não faz ideia, como é que, no questionamento, a gente traz alguns aspectos? Isso se dá porque, naquela época, eles já estudavam o espiritualismo racional. Então, todo esse estudo que já existia influenciou vários questionamentos de Kardec na formação do Livro dos Espíritos. Tá certo? Então, é um efeito dominó. É uma verdadeira construção. Não dá para a gente achar que o espiritismo, papum, chegou, aconteceu. Não. Muita calma nessa hora. Tá certo? E aí a gente vai entrar diretamente na nossa doutrina tão esclarecedora, tá certo? E agora a gente vai compreender por que eu trouxe toda essa questão no contexto histórico de vivência da imposição religiosa, né? Imposição principalmente da Igreja Católica e posteriormente do protestantismo, do surgimento do materialismo, que também não deixa de se impor em relação a algumas práticas, tá certo? Até o surgimento da doutrina espírita, tá bom? E aí a gente vai fazer uma bela de uma análise das outras religiões com o advento do espiritismo, tá? Então, vamos dar uma breve passada no que é moral heterônoma. Não se enganem. É muito interessante. Moral autônoma. Que isso, jovem? Que danada é isso? Moral heterônoma, moral autônoma. Vamos deixar simples, sucinto. Do externo. Como assim, Weber? Quando a gente para poder analisar, as outras religiões, a gente não vai encontrar os dogmas? Vai, Weber. A gente vai encontrar os dogmas. E o que é que o dogma diz? Que a gente tem que ser submisso. Que a gente tem que atender aquelas regras pré-determinadas, porque senão a gente vai sofrer, a gente vai ter que o tempo todo pedir perdão a Deus, ou seja, condicionando a nossa existência ao achismo de outras leis e de outras correntes de pensamento que simplesmente impõem em nós e a gente precisa seguir. Isso é uma moral heterônoma. É quando a gente tem... seria mais ou menos uma terceirização dessa responsabilização que a gente possui. Tá certo? Por toda essa questão da influência
externa. E aí a gente teve uma contribuição aqui no chat dizendo, cante na veia, de fato, essa moral heterônoma e essa moral autônoma, ela está ligada diretamente ao que Kant traz, tá certo? Nas suas ideias e nas suas práticas, ok? Então, expliquei a vocês o que é a moral heterônoma. Então, por um bom tempo, gente, a gente viveu sem racionalizar nada, simplesmente reproduzindo o que nos passavam, que julgavam e acreditavam ser o certo a seguir. Aí vai dizer, mas Weber, será que era isso mesmo? Sim, analisem direitinho comigo. Quando a gente vai fazer um estudo sobre o catolicismo e o protestantismo, que aí está ligado diretamente ao cristianismo, tá? Quais as ideias que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a ideia da criação perfeita, ou seja, houve uma criação por Deus que foi perfeita, mas que sucumbiu ao erro. Concordam comigo? Adão e Eva foi colocado lá no paraíso e não deveriam comer da fruta, mas caíram na tentação e comeram. Não vou nem falar das outras figuras mitológicas, né, que começam a incluir aí para poder acentuar essa imposição pelo medo, como por exemplo Lúcifer, né? E aí eles acreditam que nesse momento, né, de ato pecaminoso vai reverberando em todo o processo de formação da humanidade. Ou seja, eu, Weber, já nasço com pecado e vocês também, tudo pecador. E aí o que acontece? Eu já tenho que viver com essa imposição de que eu já estou errado. Só pelo simples fato de eu ter nascido, eu estou errado. Porque eu já venho com o pecado. E aí eu vivo numa busca incessante de aceitação, principalmente dos outros. Porque quando a gente está falando de uma imposição religiosa, será que a gente está buscando uma autoaceitação? Ou essa aceitação ela é buscada por causa de uma inclusão? Mas, Weber, existem outras religiões que vão ter crenças diferentes, concordo. Vamos citar rapidamente o hinduísmo. O que é que o hinduísmo diz? Que houve uma criação, que também se entende que é uma criação perfeita, mas que, por falha de determinado indivíduo, o que acontece? Ele cai numa roda das reencarnações. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa reencarnar para se purificar, para expurgar. Ou seja, expurgar algo de errado que se tinha adquirido através de um erro, certo? Então, ainda assim, a gente vai trazer a ideia da criação através da perfeição. Beleza? Tudo ligado diretamente à moral heterônoma. Heteronomia pura. Nos é imposto e a gente simplesmente tem que seguir. E aí a gente começa a pensar na moral autônoma. Porque a moral autônoma, ela vem trazer justamente tudo ao contrário da moral heterônoma, que é aí quando a gente entra propriamente na nossa doutrina, no Espiritismo. O que é que o Espiritismo diz? Que a gente se torna eternamente responsável por tudo aquilo que a gente cativa. E aí eu estou até citando o Pequeno Príncipe, né? É uma pura verdade. A doutrina espírita, ela começa a trazer que é através da autonomia que a gente vai atingir o progresso. E que quando a gente fala de criação, Deus nos criou simples e ignorantes. Ué, se eu sou criado simples e ignorante, então eu sou o verdadeiro autor da minha caminhada. Percebem? Se eu tenho essa autonomia, se eu tenho esse livre-arbítrio, eu sou o principal responsável por tudo aquilo que acontece comigo. Conseguiram compreender? A gente precisa guardar esses conceitos
porque a gente vai contextualizar com o nosso movimento espírita, tá certo? E lembrando daquele questionamento que eu fiz em relação ao campo de surgimento da doutrina espírita, a nossa última contribuição foi perfeita. O campo estava extremamente fértil. A sociedade ela estava preparada para receber a doutrina espírita, mesmo enfrentando todas as barreiras que foram enfrentadas. Não por acaso que naquele período se existia um movimento de estudo de um espiritualismo racional. Porque se não fosse através disso, a gente não teria conseguido instituir a doutrina no meio da sociedade sem ter uma aceitação racional, gente. O Espiritismo vem dizer a gente que a gente não precisa engolir de goela abaixo o que chegam e diz a gente, não. Ela diz que a gente é, sim, o verdadeiro responsável pelas coisas que acontecem com a gente. A doutrina espírita vem dizer a gente que a gente tem que parar de querer transferir tudo o que acontece com a gente como responsabilidade do outro. Então, moral heterônoma é uma coisa, moral autônoma é outra. A heteronomia, e aí eu fiz até uma anotação aqui para vocês, trazendo um pouco do que a heteronomia até hoje ela causa na nossa sociedade, tá certo? A heteronomia social, ela está pautada no castigo e na premiação, que é o que é defendido por outras religiões. Tudo isso provoca competição, segregação, passividade, subjugação, divisão entre inferiores e privilegiados. A gente consegue ou não consegue identificar isso hoje no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente ouve algo e assume como verdade? Às vezes é uma mentira descabida, uma mentira deslavada, mas de tanto ser dita se transforma na verdade. A verdadeira fé cega está lá no Evangelho. Quando ele vem falando sobre a fé raciocinada e a fé cega. Está lá no Evangelho. E aí vamos dar continuidade, né? Tem que dar uma acelerada, que eu quero ver a contribuição de vocês. Vamos dar uma... Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. E aí eu trouxe uma contribuição da nossa querida Revista Espírita, né? E aí eu não me canso de olhar a expressão dessa criança. É bem isso mesmo. Eu vou voltar para poder vocês verem de novo. Olha a cara do bichinho, rapaz. Kardec vem trazendo na Revista Espírita, que inclusive é pouco explorada dentro do nosso movimento. Precisamos de mais movimentos para poder acessar ela. Ele diz, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens, no sentido de humanidade, tá, a se prestarem mútuo apoio. Gente, se prestar mútuo apoio, isso aí a gente vai conseguir encontrar numa moral heterônoma, heteronomia, quando a gente faz as coisas através de imposição. Não. Isso daí é moral autônoma na veia, é raiz. Você busca esse sentimento de caridade por um movimento seu. Esse apoio mútuo, essa vivência coletiva, ela se dá de uma maneira serena, tranquila, quando você busca, e não tem como você buscar se você for impuserem a você isso, gente. Não dá. A nossa doutrina, ela não vai pregar a heteronomia. Ela vai pregar, sim, a nossa autonomia. E essa autonomia nos leva a isso que Kardec está trazendo. E aí você vê Kardec sendo totalmente fiel a tudo que ele teve como influência no passado. Tudo isso que ele está trazendo aqui é Kant. Immanuel Kant, falando sobre heteronomia e falando sobre autonomia. Está aqui, ó, a nossa autonomia, o nosso senso moral. Revista Espírita, 1867. Vamos buscar? Vamos acessar? Vamos pesquisar? E aí, vamos lá, vamos dar continuidade. Revista de 1868. As situações penosas da vida.
o Espírito os escolheu voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Essa escolha dos acontecimentos pelo próprio Espírito é produto do livre-arbítrio e não da fatalidade. A quantidade de espírita que eu vejo por aí falando que tudo que está passando na vida agora é consequência dos erros que cometeu lá no passado, acho que precisa dar uma reanalisada na doutrina espírita. Ué, a reencarnação agora virou castigo, Fê? Tá aqui, ó, na Revista Espírita Kardec trazendo, ainda coloquei em letras garrafais, voluntariamente. Tu tá sendo obrigado a alguma coisa? Não. Não. Então, como é que eu quero condicionar todos os acontecimentos atuais a coisas que eu cometi no passado e que eu só vim para resgatar? Vamos ter calma. Senão a gente começa a entrar numa espécie de heteronomia. Porque a gente começa a querer enquadrar as coisas. E o Espiritismo não dá para ser enquadrado. Não dá para poder a gente achar que A vai ser igual a B e que C vai ser igual a D. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A quantidade de espírita que a gente analisa. Mas quando desencarnar, vai ter que ir para o umbral. Não estou entendendo. Eu vou ter que ir para o umbral obrigatoriamente. Ué, isso é uma imposição? É uma imposição. Se for imposição, é heteronomia. E o Espiritismo não prega isso. Quando a gente vem falar de sofrimento, e aí a gente vai citar, se eu não me engano, o céu e o inferno, fala que o sofrimento ele está ligado diretamente à nossa condição. É condição. Condição de espírito, condição de entendimento. Então, eu querer impor a outro que as coisas têm que acontecer daquela maneira é algo que não representa a doutrina espírita. Tá certo? E isso está no nosso berço como formação. A gente só precisa buscá-la. Tá certo? E aí a gente teve contribuição, né? Colocando que, em outras palavras, o livro Céu e Inferno, né? Allan Kardec ressalva o quanto deve ser questionada a doutrina. E isso é uma verdade, né? E aí tem outra contribuição, né? Todo mundo no Espiritismo quase diz que desencarnou. Passa uma estadia no umbral para depois subir para as colônias e zonas de transição. Exatamente. A quantidade de gente que eu encontro que diz, mas vai ter que passar pelo umbral. É como assim? Se na própria codificação, se nas próprias obras de Kardec, a gente vem encontrando que tudo que a gente vivencia está relacionado à condição. E que o sofrimento também está relacionado à condição. Condição de espírito. Não é imposição, é condição. Aí a gente está falando diretamente do livre-arbítrio na prática. Não é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. É o livre-arbítrio na prática. E aí, enquanto condição de espírito, quando a gente chega ao entendimento de que somos verdadeiros autores da nossa jornada, aí a gente vai planejar o nosso retorno para o mundo material, planejar as nossas provas, a gente vai planejar o que a gente vai passar, né? Isso está sendo imposição negativa. Então, acho que enquanto movimento a gente precisa analisar várias práticas, tá certo? E aí eu vou trazer mais uma contribuição da Gênese, tá? Quando ele diz assim, ó, a encarnação não é uma punição, que é o que eu estava passando agora, para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Ou seja, quem conquista tudo isso aí, conquista através da autonomia.
autonomia, tá certo? E aí, gente, eu sei que foi bastante conteúdo, porque, de fato, o conteúdo ele é vasto e precisa cada vez mais de atenção da gente, tá? Mas aí, a ponte que eu quero fazer entre esses conteúdos que foram passados agora é com o que está acontecendo com o nosso movimento espírita, tá certo? A gente, enquanto movimento, está cada vez mais esquecendo de tudo que foi influência para o processo de formação da nossa doutrina. E isso é uma realidade. Quantas pessoas que chegam na casa espírita, e aí eu não estou nem falando das pessoas que se intitulam espíritas, tá certo? Mas que estão em busca da correção de algo que elas acreditam ser problema do outro. Quando, na verdade, está tudo diretamente ligado à autonomia, ao eu. Eu busquei. E aí, quantas e quantas vezes a gente não está dentro do nosso movimento espírita entre pessoas auto-intituladas espíritas e que, por terem sofrido uma influência bastante considerada de outras religiões na sua formação, enquanto criança, enquanto adolescente, não levam isso para dentro das nossas casas. A gente precisa ter calma, gente. Herculano Pires, ele fala a respeito do processo de formação da doutrina espírita e ele, inclusive, traz até alguns erros, né, da gente enquanto formação doutrinária, falando justamente da gente aceitar as influências vindas de outras religiões. E aí a gente começa a transformar o que é doutrina espírita em várias considerações místicas. A gente precisa ter muito cuidado. O espiritismo não prega isso. A doutrina espírita ela não prega isso. Então, acredito que nós, enquanto formação de doutrina, a gente precisa se abraçar cada vez mais a esses conceitos que deram a verdadeira força que a doutrina espírita tem, para poder a gente conseguir se fortalecer enquanto ser, nos compreendendo como verdadeiros ser autônomos da nossa caminhada e verdadeiros contribuintes do progresso que não é só meu, mas sim do coletivo. E aí, eu peço desculpas a vocês que eu terminei me estendendo até mais do que eu queria. Mas eu vou deixar aberto aí, eu acho que a gente tem, na verdade, 8:55, né? Weber? Tô ouvindo, pode Boa falar. noite, meu irmão. Eu só tô lembrando de uma situação. Você falou em Herculano Pires, e ele realmente provoca situações maravilhosas dentro de nós, e nos olharmos enquanto divulgadores dessa doutrina, né? Sim. É possível, sim, se praticar uma religiosidade, né? Ter essa parte, porque muita gente fala, mas a doutrina espírita, ela não pode abandonar o lado religioso. É possível praticar a religiosidade, que está muito cunhada na caridade, na bondade, na busca pelos mais necessitados, e necessitados somos todos nós. Sem abandonar a filosofia e a religião e a ciência, né? A ciência do espiritismo não é uma ciência comprovatória através de instrumentos, e até tem a parte que faça isso. É a ciência da observação, né? É uma ciência nesse cunho, a racionalidade na observação. A filosofia, eu acho hoje, é o maior presente para a humanidade. Sendo espírito ou não, a filosofia do espiritismo é o maior presente para a humanidade, né? E essa prática religiosa, ela tem sim que se afastar aos poucos. E que bom que debates como esse estão acontecendo. Eu só espero que todos nós que estamos aqui, mais de 20 pessoas, possamos sair provocados e pensando, né, o que eu ainda estou trazendo das outras religiões para dentro do espiritismo, né? O quanto ainda é necessário ter uma foto de Dr. Bezerra de Menezes na minha casa, o quanto ainda é necessário fazer tal coisa ou expressar de tal jeito. Né? Cuidado, né? Vamos buscar. Não é ser chato ou abandonar, né, a sua maneira carismática de se aproximar de Deus.
Mas só ter cuidado, principalmente quando a gente está trazendo um novo, né? Um novato para dentro da casa, um novato para o conhecimento do espiritismo. A gente não está fantasiando muito. Em vez de estar contribuindo com a evolução da doutrina, a gente está estagnando essa maravilha que é, sim, progressista, é do presente pensando no futuro e vai sempre nos ajudar a nos melhorarmos. Boa noite para todos. E a gente ainda vai mais profundamente, Gil. Quantas e quantas vezes não ouvimos no nosso dia a dia: ah, mas quem trouxe a mensagem foi Divaldo. Ah, mas quem trouxe a mensagem foi Chico Xavier. Como é que eu, com toda a imperfeição que eu possuo, vou questionar uma frase trazida por Divaldo e Chico? Gente, tem que questionar sim. Não é porque foi Divaldo que falou, não é porque foi Chico que falou, que eu devo baixar minha cabeça e tomar isso como verdade. Se eu fizer isso, eu estou fazendo prática da heteronomia. É tudo que a doutrina espírita não é. Ela não impõe nada a gente, muito pelo contrário, o próprio Kardec na formação diz: questione, vá em busca da informação, use da ciência. Quantas vezes Kardec chamou as pessoas para o debate saudável, para o debate saudável. A obra O que é o Espiritismo é todinha pautada nisso. A revista Espírita, ela tem vários trechos trazendo isso. E como é que eu hoje ouço fulaninho, porque é um espírito que fez não sei quantos livros, eu tenho que ouvir o que ele diz e assumir como verdade. Se está me incomodando, eu preciso ir sim lá na formação doutrinária, eu preciso estudar, eu preciso, para evoluir, buscar o conhecimento. E você apenas absorver o que o externo está trazendo para você e assumir como verdade, isso não é absorver conhecimento. E isso não vale auxiliar no progresso. O progresso, ele é muito mais profundo do que o Weber está falando e você assumindo que o que eu estou falando é verdade. Eu gostaria muito que vocês começassem a pesquisar aí e dissessem: Weber, eu quero conversar contigo, porque eu acho que o que tu falasse ali está errado, por causa disso, disso, disso. Isso é construção de conhecimento. Isso é autonomia. E aí, quando a gente fala de educação para a autonomia, né? Jackson falou disso muito bem. Educação para a autonomia. E, de fato, é uma verdade. Tivemos até algumas contribuições aqui no chat, tá? Colocaram que a filosofia nos leva ao conhecimento, conceito de vida, né? A ciência confirma a fé pela racionalidade e a religião nos liga a Deus. Com certeza. Muito bom, Weber. Mas vamos agradecer as contribuições e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu peço a você para fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Faço. Com certeza. Trabalho, quando chega, a gente tem que atender. Pessoal, vamos elevar o nosso pensamento, tá certo? Elevar a nossa criticidade em relação ao que nós estamos vivenciando. Vamos elevar as nossas vibrações para o nosso dia a dia. Analisemos, queridos irmãos, o movimento é nosso. Não devemos buscar a recompensa por tudo aquilo que fazemos. Analise lá no seu íntimo. Será que realmente eu estou fazendo o bem? Será que, irmão, que nega a ajuda que eu quero dar? Será que naquele momento eu não estava buscando uma retribuição, no mínimo, de gratidão pela minha ação? Somos verdadeiros responsáveis pela nossa caminhada. Somos verdadeiros agentes da ativa.
do nosso progresso. E é através de todos esses conceitos pautados na doutrina espírita que seguiremos a nossa jornada inflamados, cutucados, e sempre com a busca de poder conhecer mais e assim progredir. É em teu nome, Divino Mestre, como verdadeiros trabalhadores de tua seara, cientes da imperfeição que possuímos, mas com a verdade de que é através do conhecimento, sim, que poderemos cada vez mais nos aproximar de ti. E é por ti que finalizamos mais esse encontro na Santa e Divina Paz, passando a palavra para o nosso irmão Douglas, para que o mesmo dê por finalizado. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, vamos encerrar a nossa palestra, o nosso estudo da noite de hoje, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que a sua paz esteja conosco e pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para encerrar esse trabalho da noite de hoje em nome de nosso querido Mestre e irmão Jesus. Muita luz para todos nós. Assim seja. Que assim seja. Gente, gratidão por ter passado esse tempo aí me ouvindo, tá certo? Espero ter contribuído aí para essa noite. Abração para vocês e até a próxima. E outra coisa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os familiares, tá certo?